Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Leitura e Produção de Textos. Tema da aula: a coerência textual. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a coerência textual. A professora Vanessa Martins do Monte é branca e tem cabelos curtos e castanhos escuros. Ela usa uma regata vermelha, brincos compridos e colar de miçangas coloridas. No estúdio da Univesp, está atrás de um púlpito preto e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem em uma tela interativa à direita da docente. A coerência é um daqueles fatores de textualidade que a gente já viu na aula passada sobre a coesão, né? A coerência seria um fator responsável pela boa formação do texto e pela nossa identificação automática com um texto que é bem construído. Vamos lá? Aqui a gente tem o objetivo, então, que é compreender o conceito de coerência textual e como essa coerência vai se apresentar nos textos, predominantemente nos textos escritos, certo? Aliás, a coerência, é bom dizer, que é um instrumento mais fácil da gente garantir no texto falado do que no texto escrito, porque quando a gente está conversando diretamente num diálogo com alguém, a pessoa pode perguntar, pode tirar as dúvidas. Então, se alguma coisa ficar incoerente, o próprio interlocutor já vai resolver esse problema da coerência. Então, a coerência é uma coisa mais difícil no texto escrito. Bom, o conceito de coerência. A coerência é entendida como a possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Então, sua base é a continuidade de sentidos entre os conhecimentos ativados pelas expressões do texto. Então, um texto sobre um determinado tema, ele vai tratar de alguns tópicos. E esses tópicos vão ser expressos na superfície do texto pelas estruturas linguísticas, pelas palavras, pelas frases, pelos parágrafos, e isso vai ativando na nossa mente uma certa capacidade de compreensão. E essa capacidade de compreensão tem a ver também com a continuidade. Então, se se ativa um tópico, espera-se que a gente permaneça conversando ou quando a gente está lendo um texto, permaneça naquele tópico por um tempo. É isso que a gente está entendendo aqui como continuidade, certo? E existe um princípio importante, que é o princípio de interpretabilidade, ou seja, é a capacidade do leitor de recuperar o sentido. Então, conseguir, pela leitura de um texto, conseguir recuperar o sentido desse texto. E a inteligibilidade, que seria a capacidade do texto ser inteligível, ou seja, ser compreendido pela pessoa. Então, é importante que primeiro a pessoa consiga compreender o texto para que então ela possa interpretar. E interpretar requer recuperar o sentido. E a gente tem que sempre levar em conta que os textos, eles estão numa dada situação de comunicação. Então, dependendo da situação de comunicação, o texto vai se construir de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, num debate televisivo entre candidatos, a gente tem um tipo de texto muito específico que diz respeito àquela situação de comunicação. Então, a tendência é que esses textos sejam altamente persuasivos, ou seja, que eles convençam aquelas pessoas que estão assistindo ao debate. E uma outra questão importante é a questão do receptor, como eu já frisei desde o início, e sua capacidade, a capacidade desse receptor de calcular o sentido do texto. Então, a coerência tem muito a ver com esse processo de interação do texto com o seu público-alvo, com o seu receptor, com o seu leitor. No slide Conceito de Coerência, as informações lidas pela professora e a fonte. Koch Travalha, 2010. Novo slide com o título Organização Reticulada e uma foto de um tear que produz uma malha verde. Com a caneta vermelha, a docente desenha um quadriculado sobre o tecido. Bom, o texto, como eu já disse na aula anterior, vem da palavra latina, do verbo latino, que significava tecer. Então, a gente tem que na coesão, a organização se dava de forma linear. Já na coerência,
a gente chama de organização reticulada. Então, a coerência se faz quando a gente tem aquele emaranhado, né, de fios que se dá não de maneira aleatória ou de maneira não organizada, mas pelo contrário, de uma maneira bem organizada. Então, essa trama que tem aqui no tecido que a gente vai chamar de coerência. Bom, como a gente estabelece a coerência num texto? Então, há uma questão fundamental que é a questão da interlocução, né? Então, os usuários do texto, ou seja, o produtor e o receptor, estão num processo constante de interlocução. O texto dialoga conosco e é essa a ideia quando a gente lê um texto, que a gente consiga interpretar e compreender a ponto de dialogar com aquele autor, certo? É uma qualidade que permite que os falantes reconheçam os textos como bem formados. Então, essa ideia de um texto bem formado é muito importante. Então, é a nossa capacidade, a coerência pode ser definida como a nossa capacidade de ler um texto e perceber que aquele texto é um texto bem formado, certo? E isso é uma ferramenta que a gente tem cognitiva que automaticamente, ao ler um texto, quando nós nos tornamos bons leitores, a gente vai conseguir fazer. Bom, eu já comentei na aula passada sobre a certa indissociabilidade entre coesão e coerência, e eu trago aqui um trechinho do livro A Coerência Textual, da Koch e do Travaglia, sobre essa questão. Então, eles dizem, a separação entre coesão e coerência não é tão nítida quanto às vezes se pensa e sugere. Na verdade, a coesão tem relação com a coerência, na medida em que é um dos fatores que permite calculá-la. E embora do ponto de vista analítico seja interessante separá-las, distingui-las, cumpre não esquecer que são duas faces do mesmo fenômeno. A referência é de 2010, página 52. Então a gente está separando aqui a coerência da coesão por essa razão analítica, porque a gente está analisando separadamente o que significa coesão, quais são as estratégias e os mecanismos coesivos que a gente pode usar e o que é a coerência. Então é muito mais por uma razão analítica do que pelo fato desses dois conceitos serem separados nos textos que circulam pela sociedade. Então aqui a gente está fazendo um procedimento científico de pegar um objeto que é o texto e a língua desse texto e analisá-lo para verificar esses mecanismos. Por isso a gente separa coesão e coerência. A coerência pode se dar por 4 principais itens, né, que são os itens garantidores de coerência. O primeiro item é a manutenção temática ou a continuidade, que é aquilo, como eu já comentei, de um texto tratar de um determinado tópico e mantendo esse tópico ao longo do texto, certo? Quando se muda de tópico, é importante que isso já esteja anunciado desde o princípio do texto. Então, um texto acadêmico, por exemplo, bem escrito, na introdução ele já anuncia para o seu leitor quais são os tópicos que vão ser abordados. E ele normalmente divide esse texto em subseções para garantir justamente essa manutenção temática em cada uma das seções e a continuidade. O segundo item é a progressão temática, que garante que o texto avance, que não fique um texto circular, a articulação, que se relaciona bastante com a coesão, e a não contradição, segundo Costa Val, 1991, que vai estar lá na bibliografia desta aula. Novo slide com o título Manutenção Temática ou Continuidade. Abaixo, foto de um texto com letra cursiva preta em papel pautado. Fonte, Teis Moser Teis, 2013. Bom, a gente tem um exemplo aqui retirado deste artigo, assim como os demais exemplos desses itens vão ser retirados todos deste artigo. São redações produzidas por alunos do 8º ano, né? Ou seja, alunos que estão começando a produzir textos do tipo argumentativo. Então a gente tem aqui um problema de manutenção temática. Vamos ver como ele acontece? A televisão influencia muito na vida das pessoas. Ela pode trazer boas coisas como informação, notícias, jornais, desenhos educativos e também pode trazer coisas ruins. Pode influenciar a violência, etc. Não é à toa que o Brasil é o país em que mais se vê televisão.
Para você se manter bem informado, a TV é a melhor coisa. Muitas pessoas passam horas e horas na frente da TV e isso prejudica em vários aspectos. O que a gente aqui tem, na verdade, não é um texto claramente constituído como tal. É como se ele fosse um rascunho para algo que poderia se tornar um texto. Por quê? Porque a gente tem uma ideia aqui, que é a televisão, influencia muito na vida das pessoas. Aí, a dicotomia, ela pode trazer coisas boas, então aqui, pode trazer coisas ruins, aqui. A professora grifa os trechos. A televisão influencia muito. Boas coisas, coisas ruins. Depois, a frase seguinte, que não se relaciona com a anterior por nenhum elemento aqui, é que o Brasil é o país em que se mais vê televisão. Então, esse não é à toa, não tem relação nenhuma com nada que veio antes. A docente grifa os trechos. Brasil é o se vê televisão. Depois ela contorna no início do parágrafo não é à toa. Faz um X sobre o trecho e desenha uma seta que indica as linhas anteriores. Então, qual a relação de a televisão influenciar, ter coisas boas e ruins, e o Brasil ser um país em que mais se vê televisão, né? Então, aqui a gente vê que não há uma manutenção temática, não há uma continuidade. Pelo contrário, há uma quebra, certo? E aqui as outras duas ideias que também não estão colaborando para essa continuidade. Novo slide com o título Progressão e outra foto de texto em letra cursiva, organizado em 2 parágrafos. Bom, a progressão. A progressão é aquilo que garante, como eu falei, o desenvolvimento do tópico. Então aqui a gente tem, a televisão é muito importante na vida das pessoas. Ela nos fornece informações muito importantes de lugares muito distantes. Com a televisão, a vida ficou muito mais interessante através dos programas jornalísticos, que têm a função de nos informar sobre o Brasil e do mundo. Com ela, podemos jogar videogame, assistir diversos programas, jornais, filmes, desenhos. A TV é um meio muito especial na nossa comunicação. Então, a gente vê aqui que não há progressão. É um texto que a gente chama de texto circular. Por quê? Porque as ideias são circulares. Então, vejam, a televisão é muito importante. Depois, ela nos fornece informações muito importantes, né? Então, aqui não tem uma progressão, né? Então, a televisão é muito importante, não tem uma ideia que desenvolve a partir dessa, né? Mas tem uma repetição da ideia, né? Então, uma circularidade. Aí, com a televisão, a vida ficou muito mais interessante. E aí tem uma certa justificativa, por conta dos programas jornalísticos, que tem a função de nos informar. Com ela, podemos jogar videogame. Aqui tem uma quebra, certo? Então, não progrediu, porque mudou-se de tópico repentinamente, né? Então, aqui afetou, inclusive, a continuidade do texto. E aí, termina com a TV é um meio muito especial na nossa comunicação, né? Então, tem o reforço, o único reforço que se tem aqui é desse advérbio de intensidade, muito, que aparece em vários momentos do texto, certo? Mas isso não garante a progressão, porque o que garante a progressão é o desenvolvimento do tópico em si. Então, aqui o que a gente vê é um recurso que ficou frágil, certo? Então, aqui, de novo, seria mais um exemplo de um texto que é mais um rascunho do que um texto final. Então, a partir dessas ideias, era possível progredir, a ver o que vem depois disso. Novo slide com o título Articulação e outro texto de estudante. A articulação, que se liga bastante com a coesão, é importantíssima para garantir a coerência. Então vamos ver. A televisão tem suas variedades, tem seus dados bom e mal e seu dado ruim. As partes boas da televisão são os jornais que informam notícias das outras idades. As partes ruins são aqueles filmes inadequados para menores de 18 anos. Outros programas de lutas influenciam crianças a ficar dando soco uma nas outras, etc. A televisão na vida de uma pessoa é diariamente para as crianças e para os pais. Ou seja, aqui a gente tem problemas diversos relacionados à articulação. Um deles é o fato de a televisão tem
suas variedades. Tem seus dados bons, vem na dicotomia de novo, né? Seus dados bons, seus dados ruins, porque, como eu falei para vocês, esses são produtores de texto iniciantes, né? Eles estão no 8º ano produzindo textos argumentativos. Então, muitos ainda veem só essa dicotomia bom e ruim, né? Não conseguem avançar no raciocínio além disso. Esse aqui é um clássico exemplo. Então, diz quais são as partes boas, que são os jornais, que informam as notícias das outras cidades, desculpa que eu li errado aqui, e as partes ruins são aqueles filmes inadequados para menores de 18 anos. E aí muda completamente aqui, sem nenhuma articulação. Temos, por exemplo, poderia ter dito, outro exemplo de inadequação seriam os programas de luta que influenciam crianças a ficar dando soco umas nas outras. Isso seria uma maneira de fazer uma articulação aqui entre essas duas ideias, porque a gente vê que tem uma certa relação entre os menores de 18 anos e as crianças, né? Então existe aqui uma relação, mas ela não está bem feita na superfície do texto. Somos nós que temos que fazer esse processo para o escritor, e isso não é bom, isso não garante a coerência. Certo? E termina aqui com etc., que mostra essa incapacidade de progressão temática e de continuar fazendo a articulação, por exemplo, deste parágrafo aqui com o último parágrafo, que já muda para outro assunto. Só fala que a televisão está presente na vida das crianças e na vida dos pais. Novo slide com o título Não Contradição e outro exemplo de texto produzido por estudante. Bom, o último é a não contradição. Então, a não contradição, a gente vai ler um exemplo aqui. É importante que o texto não se contradiga, ou seja, não diga algo e depois desminta esse algo que acabou de dizer, né? Então, aqui temos, já foi comprovado que os brasileiros mais veem TV no mundo. Se tirar a televisão do Brasil, não vai ser o Brasil, assim fala um entrevistado. Existem ainda muitas pessoas sem energia elétrica, mas vendo do outro lado, essas pessoas vivem praticamente dentro da mata, onde não é acessível. Então, podemos concluir que só não tem televisão ou energia elétrica quem não quer. Porém, existe uma contradição clara, né? Porque se ele está falando no início do texto que os brasileiros são os que mais veem TV no mundo, e aqui ele fala... Se tirar a televisão do Brasil, não vai ser o Brasil, apesar de não colocar nada sobre esse entrevistado, né? Então fica uma informação jogada, solta, a gente não sabe que entrevistado, em que circunstância, nem nada disso, mas tem essa afirmação, são o que mais vem TV no mundo. E ele diz depois que muitas pessoas não têm energia elétrica e essas pessoas vivem dentro da mata, então essas pessoas não têm televisão, certo? Então, aqui tem uma contradição clara nesses dois parágrafos. Ele não explica por que isso seria uma decisão da pessoa. Ou seja, ter energia elétrica é uma decisão da pessoa? Ter televisão, com certeza é. Mas ter energia elétrica é uma decisão da pessoa? E essa contradição aqui é bastante grande. E ele não explica, né? O texto fica solto. Novo slide com uma tabela de 2 colunas e 4 linhas. A primeira coluna é nomeada Problemas com a coesão referencial, sequencial e com a coerência. E a segunda coluna é Fragmentos. Fonte Barzotto et al. 2010, página 9 e 10. E o último exemplo é um fragmento de um artigo que vocês já leram, que eu já indiquei para vocês, do Barzotto e outros autores de 2010, que coloca alguns problemas com a escrita universitária, né? Então, aqui a gente tem as repetições do pronome ela. Então, ela informa que fazendo os exercícios, os alunos vão entender melhor a diferença. Ela coloca os exercícios na lousa. A gente poderia ter substituído por outra palavra. O uso dos tempos verbais não correspondentes ao momento sobre o qual o autor do texto se refere, isto é, ao passado. Eu disse que isso era ajuda demais, mas que se ele, aluno, pelo menos começasse... eu poderei ajudá-lo a desenvolver o texto. Aqui tem uma relação que não é correta. Então, se o aluno começasse, eu poderia ajudá-lo a desenvolver. Isso provoca problemas de coerência também. A gente tem aqui referências inexistentes para o fragmento grifado. Então, o ambiente da escola era realmente aconchegante. As paredes eram pintadas com os personagens da Turma da Mônica. Era térrea.
bem aberta, havia um chafariz, uma quadra coberta e um parquinho. Ou seja, existe uma quebra aqui. Quem era a terra? Quem era bem aberta? Né? Então, poderia ser a escola, mas isso não está dito. Né? Então, o que vem antes é as paredes eram pintadas com os personagens. Faltou um referente aqui. Então, isso prejudica a coesão. E aqui no último não há ligações entre as informações, o que causa falta de conexão no plano das ideias. Então a professora informou-me que dá aula na prefeitura também. Disse que os alunos vêm à escola. Qual a relação dessas duas, né, ideias? Não tem uma relação expressa aqui na superfície do texto, o que gera problemas de coerência. Bom, aqui estão as referências bibliográficas, né, que vocês depois podem acessar. Esse texto eu já pedi para vocês lerem. Novo slide com as referências bibliográficas. A professora indica a primeira. Barzotto, Valdir et al. Tinta sobre papel. Técnicas de escrita e de representações de ilusões. Web Revista Discursividade, 6ª edição, 2010, disponível no site discursividade.cepad.net.br. Depois ela indica. Koch Ingedor V. Trabalha Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo, Contexto 2010. Esse aqui vocês leram uma parte, esse é novo. Refere-se a Costa Val, MG. Redação e Textualidade. São Paulo, Martins Fontes, 1991. E a seguir ela aponta Teis, Denise Terezinha. Moser, Fabiane. Teis, Mirtes Aparecida. Problemas de coerência textual e uso de variante linguística em artigos de opinião. Trama, volume 9, número 18, página 143 a 161, 2013. E esse é o que usa os artigos, é o artigo que tem aqueles trechos dos alunos do 8º ano. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês que a coerência é uma característica, um fator de textualidade muito importante e como a gente pode escrever textos que sejam de fato coerentes, seguindo esses 4 itens que a gente estudou hoje. Muito obrigada e até a próxima aula. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Keiko Trida. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.